quer assunto polêmico no café da manhã de domingo? Levanta a mão. A gente vai tratar de economia, política, opinião pessoal de vocês também. A gente vai ter um assunto leve, entre aspas, mas pesado ao mesmo tempo. Você já vai entender. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Panerama, eu sou Ana Bortoloso e hoje a gente vai tratar de um assunto que foi retomado esta semana pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e é um tema que já veio lá de 2019 e deixou muita gente aí com opinião bastante dividida. Estamos falando do peso real. Se você não está entendendo nada, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, me segue no Instagram, pede para um amigo curtir esse conteúdo, compartilha com alguém e senta porque eu vou te explicar toda a história. Em 2019, o nosso atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, fez uma visita ao Macri, presidente da Argentina. Ele voltou de lá com a seguinte ideia: de unificar a moeda para todo o Mercosul da mesma forma que a Europa, que já possui uma moeda comum. Acontece que existem muitos prós e muitos contras que precisam ser avaliados neste momento. O primeiro e, ao meu ver, o mais importante deles é que, da mesma forma que a Europa demorou aproximadamente 30 anos para estabelecer essa nova moeda depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil precisaria de aproximadamente uns 20 anos para poder estabelecer uma moeda em comum com todo o Mercosul. Teoricamente, na época surgiu lá o papo, lá em 2019, de que a moeda se chamaria peso real. Agora vamos a alguns pontos que a gente precisa avaliar. Vamos lembrar aqui, gente, que eu não sou economista, eu não sou cientista política, eu só tô expondo mesmo a informação, porque eu também quero a opinião de vocês. Deixem no comentário o que você acha a respeito de tudo isso. E vou colocar um pouquinho da minha visão a respeito daquilo que eu acabei pesquisando também sobre esse assunto, beleza? Em primeiro lugar, concordo muito com o comentário que foi dito de que nós não temos maturidade nem econômica e nem política o suficiente para isso acontecer. Existem algumas situações que talvez favorecessem o Brasil e outras que talvez prejudicassem. Quais são elas? O Guedes, quando tocou nesse assunto novamente essa semana, ele mencionou o fato de que, se isso acontecesse, o Brasil seria para a América do Sul como uma Alemanha é para a Europa. É óbvio que nós conhecemos a grande potência que é a Alemanha, principalmente se a gente for falar a título de riqueza, de planejamento, de finanças, e logicamente isso seria muito favorável ao Brasil caso isso se estabelecesse dessa forma. Agora a gente precisa parar para pensar que a América do Sul, ela não é só o Brasil. Nós temos algumas situações muito complicadas que entrariam junto nesse rolo todo. A Argentina é um deles. E eu não falo só pela descamaradagem com relação ao futebol, não. Nós temos países aqui na América do Sul que adotam uma política comunista. É o caso que a gente vê na Venezuela, a gente vê o caso de Cuba. Então são situações muito preocupantes para a gente saber de que forma tudo isso se comportaria. É importante a gente lembrar também que quando a gente estabelece uma nova moeda, se isso vier a acontecer, existe uma mudança muito drástica em todo o patamar econômico e político de um país. Aliás, econômico, o político que vai determinar como que tudo vai reagir. E aí, toda essa situação, principalmente se a gente for levar em conta agora que, infelizmente, querendo ou não, e você tem todo o direito de discordar de mim se você quiser, mas a Argentina está levando todo o seu lado político para tendências mais comunistas. E isso é, sim, absurdamente preocupante. Basta você ler os noticiários por aí, as manchetes, falando das pessoas que querem tirar seu dinheiro de lá, agora já não pode mais, tem uma série de regras, uma série de restrições. Então isso é uma coisa muito preocupante. Obviamente, não só para nós, caso houvesse essa junção, mas, obviamente, para toda a população, para todos os argentinos, é em si já uma situação bastante preocupante. Uma coisa bacana, até que poderia ser considerada, apesar de também ter os seus prós e os seus contras, é que o fato de nós termos uma moeda unificada para o Mercosul acabaria com as fronteiras monetárias. Então, isso estimula toda a parte de livre comércio, livre mercado,
que é uma coisa que todos os partidos praticamente batem nessa tecla quando é época de campanha eleitoral. Depois, para pôr na prática, o negócio já é um pouco mais complicado. Então, novamente, a questão de maturidade econômica e política, infelizmente, ainda não está no ponto. Tem que deixar amadurecer um pouquinho mais. Vale lembrar, mais uma vez, se esse plano for para frente, como diria Jack, nós vamos por partes. Então, ele pode levar mais de 20 anos até ser concretizado. E isso vai incluir diversas mudanças em todo o cenário econômico, no cenário político também, com certeza, e obviamente em toda essa questão ali dos países como sendo uma única nação, digamos assim. O que nos traz a outro ponto que tem até virado meme aí pela internet, que é o fato desse discurso do Guedes ter se comparado ao discurso do Cabo Daciolo quando houve as eleições, falando sobre a Ursal, né? Essa parte de unir toda a América do Sul, transformar tudo numa coisa só. Vale lembrar também que, nesse caso, também foi comparado com o sistema comunista. Então, agora vocês já entendem porque é a fonte do meme, na verdade? Então, gente, por favor, me conta aí nos comentários qual a sua opinião a respeito disso. Você tem alguma coisa a acrescentar? Você concorda comigo? Discorda de mim? O que você tem a dizer sobre esse assunto? Por favor, se curtiu, deixa o seu like também. Não esquece de me seguir no Instagram. Se ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreve, porque é muito importante. Me ajuda a fazer o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e levar para mais pessoas, assim como está levando para você hoje. Combinado? Então, eu te vejo na próxima. Bora planejar? Tchau!